Eu posso acentuar uma das duas, não devo acentuar nenhuma das duas, é facultativo, qual eu acentuaria? Vou dizer de novo a frase. A forma do bolo tinha forma oval. O que é facultativo? Onde eu posso acentuar, onde eu não posso acentuar, sendo facultativo? A forma do bolo tinha forma oval. A forma é facultativa. Exatamente. Se eu colocar acento ou não colocar, estaria certo. Na verdade, eles tentaram tirar, mas deixaram como essa opção de, para facilitar o entendimento, para não criar ambiguidade ou dúvida, eles deixaram que forma, que é esse acento fechado, fosse acentuado. Então, se vocês acentuarem forma, já forma não tem acento, tá? Que poderia ser induzido a forma e botar um acento agudo, não tem. Voltou daí? Posso? Porque ele não pode receber flores, não? Teria que ser ela. Ele recebeu flores do super racista. A Elisa já questionou o fato dele receber flores. Machista. Devo comunicar que eu sou nordestino, tá? Já que estão execrando os nordestinos aí. Querem separar o Brasil. Sim, né? Eu recebi um post que eu também compactuo e concordo com ele. Se separar o Brasil, eu quero ficar do lado que tem forró. Tendo forró, eu estou nesse lado. Pronto. Se tiver forró e açaí, melhor ainda. Se tiver forró, açaí e mar, melhor ainda. E aí, o que é que vocês me dizem dessa frase? Está sobrando, faltando alguma coisa? Está correta? O if onde? Separar quem? Tem um R? Tem um hífen aí? Todos concordam que tem um hífen aí? Ou há alguém que acha que é assim? Eu estou perguntando. Fica assim ou coloca o hífen? Coloca o hífen? Coloca o hífen aí? Há uma dúvida, tá vendo? Dobra o R, lembra? Lembra? Quando tem um R no segundo termo, o S dobra, não é isso? Desde que o prefixo não termine em R. Termine em vogal. Esse aqui terminou um R, se você dobrar, você vai botar 3 R's. Ou seja, não estaria faltando o hífen, estaria faltando um R. Exatamente. Viu quando passa um tempinho a gente tem a tendência a esquecer? Isso. Tem um hífen. Isso é um hífen. Não, tem um hífen, porque o prefixo termina em R, o segundo termo começa com R, então nesse caso nós colocamos um hífen. Se o prefixo terminasse em vogal e o segundo termo começasse com R ou S, nós dobraríamos esse R ou S. Mini saia. Você tem a mini e tem a saia. Você dobra o... E aí, quando você dobra o S, a mini saia ainda fica mais curta ainda. Não dobra? Você não é da época, nem fazia isso, que as alunas iam para a escola, saía de casa, a mãe via a saia bonitinha, quando chegava na escola ela dobrava e diminuía, encurtava o tamanho. Então, lembra? Eu sei que você não fez isso. Mas algumas fizeram, né? Dobrava e ela ficava mais curta.
Tinha isso, querida? Olha aí, ó. É assim que a gente descobre. Tinha uma dentro da bolsa escondida, né? Parabéns. Mais curta ainda. Ok? Municípios, se tiverem dúvida, manifestem-se agora. Algum sinal de fumaça aí, daí? Alguém? Ok, posso apagar? Vamos ver se eu acerto. Ah, tá melhorando, hein? Dificuldade para escrever. Triste. Paraquedas não abriu. É? Por que não tem hífen? Na verdade, esse é um daqueles que parte da exceção que deveria ter, mas pelo sentido de palavras que com o uso se transformou em uma única grafia, paraquedas, paraquedista e Madeira Silva, elas perderam o hífen em função do uso da ideia de palavra composta, mas com um sentido único. Então ela não tem mais o hífen. Deveria ter. Se seguisse a regra, ela teria que ter um hífen. Mas não, ela não tem mais. Então, paraquedas, paraquedista, elas não têm mais hífen. Gravem. Isso vocês já sabiam. Essa ninguém erraria. Ninguém mais se manifestando, velho? Estão todos entendendo ou não estão entendendo? Porque quando não participa tem alguma coisa. Muito calado, né? Estranho. Está tendo queda? Também? Estão sofrendo igual a gente. Caleb? Está sem energia? É. E quando você depende de internet, com essa inconstância da energia, é terrível, porque imagine nós aqui, já temos essa dificuldade de acesso. Nos municípios devem ter muito mais. Está com fome? Está reclamando alguma coisa aí? Vocês concordam que esses termos são primitivos? Hã? São todos primitivos? Exemplo de dois derivados dele. Marinheiro. Já tenho dois. Tem mais? Tem. Marinho, marítimo, marina. E de noite? Noitada. Vem de noite? Vem de noite, não tem? É. E aí no anoitecer vai acontecer uma coisa que eu pergunto. O que é que você entende por uso de afixos? O que é o uso de afixos? Sufixos e prefixos. No caso de anoitecer, nós temos prefixos ou sufixos?
E quando isso acontece, como é que nós chamamos essa derivação? Uma derivação que tem no seu mesmo termo um prefixo e um sufixo. Como é que nós chamamos? Lembram? Derivação parasintética. Isso mesmo. Eu usei um prefixo e um sufixo, mais a palavra primitiva. Então, essa relação que é a derivação parasintética. Quando você usa tanto um prefixo quanto um sufixo. Tá? Às vezes você precisa só usar um prefixo. Às vezes só um sufixo. Mas há casos em que você usa os dois e quando isso ocorre se chama de derivação parasintética. Vocês lembram de outros casos de derivação parasintética? Lembram de outro caso? Infelizmente, sim ou não? Infelizmente, sim. Feliz não seria a palavra original? Então, você usou um prefixo e um sufixo. E fez uma derivação parasintética. Tá? Quando você precisa usar os dois, os afixos. Sempre que nós falamos de afixo, nós estamos falando de prefixo e sufixo. Se vocês forem procurar numa gramática, vocês vão ver lá como afixos, que estão englobados os dois. Continua. Não existe. Não existe anoitecer. E nem existe também a noite. Tá? Essa aqui é uma derivação que ela precisa dos dois para ter sentido. Nesse aqui não. Ela sobrevive sozinha e só com o prefixo e só com o sufixo. Prefixal e sufixal. Exato. Você pode ter só a prefixal, que é essa aqui. Você pode ter a sufixal e a parasintética. Nesse caso, ela não se estabelece no primeiro. Porque ela só tem sentido na presença dos dois, na parasintética. Não vou apagar, esperar dar tempo de chegar lá, né? O que é que vocês percebem quando vocês ficam algum tempo sem rever? É que há uma tendência a esquecer, a criar dúvidas. Porque no momento que você está interagindo, você vai vendo os exemplos e vai entendendo. Mas se você deixar lá paradinho e não olhar mais, a tendência a ter dúvidas é muito grande. Por isso que é preciso sempre estar retomando. Quem faz anotações está sempre retomando anotações para poder rever. É aquela coisa que eu falo. A memória visual ajuda muito, porque ao rever o exemplo, você consegue entender o motivo daquilo existir. Nós vimos agora recentemente uma questão do prefixo terminado em vogal ou consoante, como você pode ser induzido ao erro. Porque é uma regrinha que se você não introjetar, ela fica ali vagando. E aí você é induzido ao erro porque você muitas vezes acredita que você fixa no R como segundo termo. E automaticamente você pensa, vou dobrar o R, vou dobrar o S, mas esquece que a regra que estabelece isso é que o prefixo seja terminado em vogal. Então, são pequenas coisas que nós temos realmente que tomar cuidado. Eu estava assistindo hoje cedo, não sei se alguém assiste o Estúdio I, e tinha um professor
Nogueira dando um exemplo. Tem até uma frase interessante que eu vou botar para vocês aqui. A TV fechada, né? Canal 40. Sintaticamente está correta a frase? Sintaticamente ela está correta? Precisa de alguma alteração? Não há concordância? O que é que vocês acham? Não tenham pressa. Mas podem falar. Eu vi que falta coerência, que falta coesão, e eu digo que aqui não está faltando nada, nem vírgula. Que a frase está correta. Vamos pensar juntos. O navio francês entrava, impede a passagem do navio inglês no porto. Ele entravou. Ele impediu que o navio inglês entrasse no porto. Entravar. Ela percebeu que esse entrava aqui é entravar, impedir, impossibilitar, atrapalhar. E quando a gente não conhece, corre o risco de se confundir. Exatamente isso. Entrave, entravar. Hã? Exatamente. Mas você foi bem. Você ficou na dúvida de entravar. Só que você achava que faltava. nada que um Dorflex não resolva. Então, não parecia estranho? À primeira vista, ela está estranha. Por que ela está estranha? Porque tem um termo não usual. A semântica, que é o significado, induzia ao erro. Você foi diretamente... Eu vi essa frase hoje, meio-dia. E gravei. Porque ela induz ao erro. Você está pensando, o navio em 3, entrar... Não, é um programa de variedades. Cada dia tem uma coisa. Então hoje, por exemplo, foi um professor de língua portuguesa que ele estava dando exemplos e não era esse. É legal essas pegadinhas porque você se testa. Se tivesse, por exemplo, isso como uma questão, a frase está correta, vocês colocariam que não. Talvez nem soubesse o motivo, mas diria que não. Não é isso? Indução ao erro. Aí quando alguém descortina, você diz, claro, tá lógico, tá óbvio aí. Aí tá certo. Mas é assim mesmo que funciona. Tinha um outro exemplo que eu não sei se eu vou lembrar. Depois se terminar eu vou... Deixa eu ver se eu lembro. Ok? Posso pagar? Qual o valor de X? Qual o valor de X, Diana? Você que é boa de matemática. Sei que você falou que não gosta de português, gosta de matemática. Se você substituísse o X por um número que está faltando naquela sequência, que número seria? 87. 87, está certo.
Não, está faltando 87. A Dai já... É só você olhar ao contrário. Isso. Aqui não tem 86? 87, 88, 89, 90, 91. A Dai ali, ó, olhou. Hã? Porque nossa mente só vê o óbvio. Eles dizem que se você entregar isso para uma criança, ela responde mais rápido do que um adulto. Por que a criança responde mais rápido? Porque ela não se contenta. O adulto tem medo de errar. Então, você coloca assim, olha e se estabelece que não pode errar. A criança não. Ela se permite olhar de um lado, olhar, virar de cabeça para baixo e tentar descobrir. O adulto, ele por medo de errar, ele estabelece que o plano é aquele ali. Então ele começa a achar que é uma progressão aritmética, uma geométrica e tal, e faz cálculo, tira, e acaba não vendo. A criança não, ela vai tentando descobrir. Por isso que a criança resolve muitas vezes se quebrar a cabeça mais rápido que adulto. Tem certos joguinhos desses de montar que se você for jogar com a criança, ela monta mais rápido que você. Porque enquanto você está com medo de pegar as peças e encaixar, ela já encaixou 2, 3. Se não der certo, ela tenta outra. Se quebrar também não faz diferença. E você está vendo outras possibilidades. E nós temos uma tendência a ir só na boa, só vai no certo. Essa é uma forma de a gente realmente notar que aquele sai da região de conforto. Na região de conforto você é muito bom, você é capaz de decifrar tudo. Quando sai um pouquinho do seu universo, você vê o caso do entrava. Na grande maioria pensa em entrava como o verbo entrar. Aí 1, 2, 3 se atenta que pode ter um outro significado. Quando isso acontece, você consegue decifrar onde é que está realmente a pegada. Mas Dai, que está no nível elevado, você vê que ela fica caladinha ali, ó, quando ela... Você tinha uma sequência, né? É um raciocínio lógico. 16 perder por 6, se fosse uma progressão, seria menos 10. Aí depois passa para 68. Não teria nenhuma... Viu? Tá vendo? Nossa colega ali tem uma visão rápida. É por isso que ela está ali, em destaque em relação a gente. Nós um dia ainda chegaremos lá. Ok? Alguém nos municípios aí se manifestou, disse que tinha... 86, 87, 88, 89, 90, 91. É a sequência. É que está de cabeça para baixo. Está invertido. Me deu exemplo de adjetivo uniforme. Uniforme quer dizer que tem uma única forma. E vocês lembram o que é adjetivo? É aquele termo que vem dar qualidade ou característica a um substantivo, um verbo. Vamos lá. Qual? Alegre. Alegre é uniforme? É uniforme? Alegre é uniforme. Por que alegre é uniforme? Porque eu não tenho alegre e alegra. O alegra que eu posso ter é verbo, mas não é adjetivo. Ele tem a mesma grafia para os dois gêneros. Alegre, inteligente, contente,
Todos esses são uniformes. E agora um biforme. Biforme. Belo. Belo é um exemplo. Você tem duas grafias, uma para o masculino e uma para o feminino. É isso mesmo? E nossos polos daí, conectados. Eu vou fazer uma pergunta para depois eles responderem. Vocês estão conseguindo acessar a plataforma e responder as atividades ou se estão tendo dificuldade? Caso em algum município alguém esteja tendo dificuldade, é bom entrar em contato com o nosso suporte de informática, né, para explicar que dificuldade está tendo, se já conseguiram responder, se não conseguiram, para relatar qual a dificuldade que estão tendo, porque a avaliação se dá em função da atividade em si, né? Vocês não... Aqui alguns estão relatando de algumas dificuldades experienciadas, mas nos municípios, se tiverem tendo dificuldade, também é bom que faça comunicar para que realmente se proponha alguma atividade que resolva. Alguma ação, na verdade, porque a atividade é uma só, mas é preciso saber se eles estão conseguindo acessar ou não. Nós sabemos que nos municípios eles têm mais dificuldade com o sistema de internet, mas é importante que a gente tenha esse retorno. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Numeral, o que é que vocês lembram? Pode ser o quê? Vamos lá. Ouvi aí, ordinal, é isso? O que mais? Cardinal. O que mais? Chega, né? Ordinal, um exemplo. Que dá uma ideia de ordem. Já o cardinal, qual seria? Perfeitos são afiados. Fracionário. Ideia de fração. Multiplicativo. Dobro, triplo. Isso está bem claro, né? Não há dúvida. A única dúvida que surgiu é em relação a 1. Lembra que alguém teve a dúvida que era 1 mais 1? 1 por si só é uma coisa e 1/3 é outra coisa. Ele está como base numa relação de fração. Não. Não. Ambos não pode ser numeral. Quando eu falo ambos, eu estou me relacionando a mais de 1. Mas não é numeral. Entendeu? Eu uso um termo para dizer que eu tenho mais de 1. No caso, 2. Mas ele não é enquadrado como numeral. O numeral poderia ser 1, primeiro, 1/3, o dobro, mas ambos não. Ele não se classificaria como numeral. Ok? E se eu disser dividir a maçã em duas metades iguais, tá certo? Dividir a maçã em duas metades iguais. Redundante.
Quando eu falo duas metades, só podem ser iguais. Não existe metade mais para um lado e metade para o outro. Se é metade, é o meio. Então, se são duas metades, elas já são iguais. Não pode ser duas metades diferentes. Eu. É. Agora, só que a ideia de muito pouco, ela nos dá uma impressão de que se é muito, não é pouco. É. Não, mas é o seguinte, mas exatamente. Por regra, nós deveríamos evitar. Porque quando eu digo, eu tenho muito pouco, o que é que vem a ideia? Eu tenho muito. Depois eu digo que eu tenho um pouco. Eu tenho muito ou tenho pouco? Qual seria o correto? Eu diria, eu tenho pouquíssimo. Usaria um superlativo. Mas a linguagem oral, a oralidade, criou essa construção. Muito pouco para dar ênfase no pouco. O mais correto seria usar o superlativo. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Tem um pouco, tem um pouquíssimo, que é menos ainda, e evitar esse muito pouco. Na norma culta, realmente deve-se evitar esse muito pouco. Porque ele acaba sendo até incongruente. Ou você tem muito ou tem pouco. É? É. Afirma e nega. Quero não, vou não. Você está afirmando e negando ao mesmo tempo. Exatamente. E cria dúvida. Quero, se você prepara, não. Mas isso são vícios de linguagem. Não são considerados como erro mais. Tá? Acabou-se aquela coisa dicotômica de erro e acerto. Muito, muito. Muito, muito. E, inclusive em jornais. Porque vocês imaginam o seguinte, ó. Não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam. É um bom editor e um bom revisor. E mesmo assim ainda passa. Passa. Às vezes passa por você desconhecer a regra, não dominar. Às vezes passa pelo cansaço, às vezes passa pela distração. Eu vi, na última eleição aqui em Boa Vista, no dia seguinte, no Jornal da Segunda-feira, a Roraima elege a primeira mulher presidente. Perdão, primeira mulher governadora. Então vamos pensar, se é mulher, já é governadora. Se é governadora, já é mulher. Então a primeira mulher governadora é um pleonasmo. Né? A primeira governadora. Ou elege para governador, ou para governadora, uma mulher. Pronto. A primeira mulher governadora só poderia ser governadora, não podia ser mulher governador. Então, mas isso passa, porque às vezes quem constrói a frase está ali escrevendo e nem se atenta. E pode passar por mais de uma pessoa. E às vezes passa mesmo e sai no jornal publicado assim. Acontece com a primeira mulher presidente. Quer ver um vício comum que muita gente acaba tendo? Eu tenho um filho e uma filha mulher. Claro que a filha é mulher. E é comum você ouvir, minha filha é mulher, minha filha é mulher, minha filha é mulher. Porque você já está fazendo a desinência em filha. Não precisa dizer que é mulher. Menino homem, menina mulher, exatamente. E a mulher não era pessoa. Sofreu um acidente fatal e morreu. Se era fatal, acabou. Mas você sabe o que acontece? Quando o leitor lê, do outro lado, e fica pensando, deve se evitar. Observa, porque você está não está sob a pressão da Constituição, né? Nossa revisão termina aqui. Nós temos
outras coisas para ver daqui para frente. Na próxima aula a gente já vai ver se tiver internet, né? Se não ficar nessa inconstância da internet, nós teremos, dando continuidade ao nosso cronograma, mudar de assunto. Eu acho que na próxima aula, deixa eu ver se eu tenho aqui o que já vai ser. Provavelmente nós veremos a função sintática dos pronomes relativos, que vocês já devem saber. Vocês lembram do que é o pronome relativo? Hã? Agora, a função sintática deles já é uma outra história. Então, até quarta-feira.